Silêncio e sinta o ar preenchendo os seus pulmões. Agora, pergunte a si mesmo: quem sou eu? Não o nome que te deram, nem o papel que a sociedade te impôs. Não há as máscaras que você veste para se encaixar. Mas, no íntimo da sua existência, quem é você? Essa pergunta, tão simples e ao mesmo tempo tão imensa, ecoa pelos séculos. Foi feita pelos mestres, buscada pelos sábios, explorada pelos poetas. Mas, em um mundo que corre sem pausa, quantos de nós ousamos realmente enfrentá-la? A mente teme essa resposta porque ela exige desnudar-se de tudo que é superficial. Ela pede que você olhe para além das ilusões, dos rótulos, das histórias que se repetem em sua cabeça. Ela exige que você abandone aquilo que é confortável, mas que nunca foi verdadeiro. A grande tragédia da humanidade não é a morte, mas viver sem nunca ter se encontrado. Gastamos tempo e energia tentando ser aceitos, tentando corresponder a padrões, tentando construir uma identidade baseada em expectativas externas. E, no fim, nos tornamos estranhos para nós mesmos. Mas e se houvesse outra forma? E se, em vez de olhar para fora em busca de respostas, você voltasse-se para dentro? Você foi condicionado a acreditar que sua identidade está nas conquistas, no reconhecimento, naquilo que pode medir e exibir. Mas nada disso é quem você é. Tudo isso pode ser tirado num piscar de olhos, e o que restaria? A mente, inquieta e ansiosa, busca segurança em certezas artificiais. Mas a verdade nunca se revela no barulho, e sim no silêncio. É quando você para de se distrair, para de fugir, para de preencher cada espaço vazio com ruído, que algo mais profundo começa a emergir. Mas cuidado, essa jornada não é confortável. Porque, ao buscar dentro de si, você encontrará sombras. Enfrentará verdades que preferia ignorar. Descobrirá que muito do que construiu não passa de um castelo de areia. E a maioria das pessoas, ao chegar nesse ponto, recua. Mas aqueles que seguem, que atravessam o véu das ilusões, descobrem algo que não pode ser explicado, apenas é. O ego sussurra que você precisa se definir, que precisa ser alguém, que precisa garantir que os outros saibam quem você é. Mas o verdadeiro ser não precisa de explicações. Ele simplesmente é. A identificação com papéis e rótulos é a armadilha da mente. Você diz: sou isso, sou aquilo. Mas o que acontece quando tudo que você usa para se definir desaparece? Quando perde o emprego, quando o relacionamento acaba, quando a juventude se desfaz? Quem sobra quando tudo se vai? Se sua identidade está ligada a algo passageiro, então ela nunca foi real. Os mestres do Oriente ensinam que o verdadeiro ser não pode ser nomeado. Lao Tzu escreveu: o tão que pode ser dito não é o verdadeiro tão. Isso significa que qualquer definição que você tenta dar a si mesmo é apenas uma sombra da realidade. Você não é o que pensa ser. E, ao perceber isso, uma porta se abre. Encontrar-se é um ato de coragem. Requer disposição para despir-se de camadas e mais camadas de condicionamento. Exige que você pare de buscar validação onde nunca encontrará. O primeiro passo é silenciar a mente. Não para fugir do mundo, mas para finalmente enxergá-lo como ele é. É no silêncio que você percebe que nunca foi perdido, apenas estava olhando para o lugar errado. O segundo passo é questionar tudo o que você assumiu como verdade. Quem disse que você precisa ser alguém para ser digno? Quem impôs as regras sobre o que é certo e errado para você? Quem te convenceu de que precisa se provar para existir? O terceiro passo é simplesmente ser. Sem esforço, sem pretensão. Apenas respirar e sentir a vida pulsando dentro de você. Porque esse pulsar, esse espaço entre um pensamento e outro, entre uma ação e outra, é onde o verdadeiro eu habita. Se você parar agora, fechar os olhos e deixar ir todas as crenças, todas as certezas, todas as expectativas, o que sobra? Essa resposta não pode ser dada em palavras, porque palavras são limitadas demais para expressar a imensidão do ser.
Mas quando você sente, quando experimenta essa presença sem nome, sem peso, sem forma, tudo muda. Você percebe que nunca precisou buscar nada fora. Que nunca precisou se encaixar em nenhum molde. Que nunca precisou provar nada a ninguém. O verdadeiro encontro consigo mesmo não traz uma nova identidade, ele dissolve todas as identidades falsas. O que sobra não pode ser definido, apenas vivido. E então, eu te pergunto novamente, quem é você? Mas, desta vez, não tente responder com palavras. Apenas sinta. A resposta já está aí. Sempre esteve. Mas, por tanto tempo, você procurou em lugares errados. Em títulos, em histórias que contaram sobre você, em experiências que moldaram sua visão de mundo. Mas nada disso é você. Você não é as dores que carrega. Não é as memórias que insistem em te definir. Não é os erros que cometeu, nem os acertos pelos quais foi reconhecido. Tudo isso é um reflexo, uma projeção do tempo, mas não é a essência do que existe dentro de você. O que existe dentro de você não pode ser tocado pelo tempo. Ele passa, mas isso permanece. Os ciclos mudam, mas isso continua. O corpo envelhece, os pensamentos oscilam, mas essa presença silenciosa, essa força inominável que você sente quando fecha os olhos e tudo se aquieta, essa sim é real. Mas por que é tão difícil se conectar com isso? Porque passamos a vida fugindo de quem somos. Porque o ego teme o vazio. Teme aquilo que não pode ser controlado, nomeado ou enquadrado. Ele quer certezas, quer rótulos, quer um caminho fixo. Mas a verdade é que a vida não é fixa, nem previsível. A verdade é fluida. E enquanto você tentar aprisionar a si mesmo em conceitos rígidos, permanecerá sentindo esse incômodo interno, essa sensação de que algo está faltando. Mas nada está faltando. O que acontece é que você se afastou da única coisa que sempre esteve completa, sua presença. O encontro que transforma. Olhe para dentro, mas olhe sem pressa, sem medo. O que você vê? Um amontoado de lembranças, crenças, desejos, frustrações? Ou consegue perceber, no fundo, algo intocável, algo que não precisa ser provado nem justificado? Esse encontro consigo mesmo é como voltar para casa depois de anos vagando sem direção. É um reconhecimento imediato, um alívio, uma lembrança de que você nunca esteve perdido. Só estava distraído com o que era passageiro. Mas para viver nessa verdade, você precisa soltar. Soltar tudo o que não é seu. Soltar as histórias que te limitaram. Soltar os papéis que te prenderam. Soltar a necessidade de ser compreendido. Soltar a urgência de se encaixar. Porque quanto mais você solta, mais leve você se torna. Quanto mais leve, mais próximo da sua verdadeira essência. E a essência não precisa de palavras, nem de validação. Ela apenas é. A sociedade nos ensina a ser alguém, a construir uma identidade, a se esforçar para ser reconhecido. Mas e se, por um instante, você abandonasse essa necessidade? Se parasse de tentar ser algo e apenas fosse? Você descobriria que existe uma liberdade imensa nisso. A liberdade de não precisar explicar sua existência. De não precisar corresponder a nenhuma expectativa. De simplesmente viver, respirar, sentir, experimentar. Isso não significa que você deixará de agir, de construir, de evoluir. Mas significa que, pela primeira vez, fará tudo isso sem o peso de precisar provar algo. Porque a verdade é que não há nada a provar. Seus passos não precisam ser validados. Seu caminho não precisa ser compreendido por ninguém além de você. Sua existência, por si só, já é suficiente. E quando essa verdade se instala dentro de você, o mundo muda. Não porque ele realmente mudou, mas porque seus olhos agora enxergam de outra forma. Os ruídos externos perdem força. As pressões se dissolvem. O medo de errar desaparece. E, pela primeira vez, você se sente inteiro. Você passou tanto tempo se perguntando quem é, buscando respostas fora.
tentando se definir. Mas e se a resposta nunca fosse uma definição? E se a única resposta verdadeira fosse simplesmente sentir? Sentir a vida pulsando dentro de você. Sentir o momento presente sem resistência. Sentir que nada precisa ser mudado para que você seja completo. Porque você já é. Então, agora, silencie. Respire. Permita-se apenas estar. E veja-se, nesse espaço sem perguntas, sem pressa, sem esforço, você finalmente encontra o que sempre procurou. Não em palavras, mas na imensidão do silêncio que sempre esteve aí.